Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo. Estou aqui em Abaeté, hoje na Brena Santos, aqui no estúdio da Brena Arquiteto Destaque, aqui na cidade, para estar conversando um pouquinho mais com os agraciados da terceira edição do prêmio aqui em Abaeté. O convidado de hoje é a Lorena, que usa Destaque Digital aqui na cidade. E aí, Lorena, bom dia. Bom Tudo dia, bem? tudo bem? Lorena, prazer ter você aqui. Tá, Tudo jóia? Lorena, já. e esse calor? Como é que tá? Nossa, chove, mas tá pior, né? Eu peguei chuva de Arcos até aqui, né, aquela chuva ralinha, ralinha, aí eu pensei assim: "Nossa, eu vou chegar lá em Abaeté, o bom é que vai estar fresquinho", tá nada, Tá pior. tá igual amanhã. Abafou, né? Quem dera se tivesse. Ah, Então, Helena, pra gente começar, se apresenta, conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, eu comecei a fazer odontologia, né? Sempre gostei da parte de estética desde a faculdade. Eu sempre gostei da parte de restaurar, de devolver o sorriso, né, para o paciente. Então, desde quando começou a prática clínica, né, na faculdade, eu já vi que a minha intuição sempre ia para essa parte de estética. Então, gostava de fazer restauração em resina, principalmente nos dentes anteriores, para devolver o sorriso. Gostava mais ainda de fazer prótese, né, de devolver de verdade o sorriso para aquele paciente que já tinha muito tempo, né, que não tinha ou que não tinha condições de fazer uma prótese. E na faculdade a gente dava essa prótese para o paciente na maioria das vezes, ou a gente cobrava um valor mínimo que era só do laboratório. Então era mais acessível para os pacientes fazerem. Então eu comecei a entrar nesse mundo de estética, nem sabia que existia harmonização nessa época. E nem quando eu formei, na verdade, não existia, assim, não era tão falado como é hoje. E aí, no finalzinho da faculdade, eu até fiz um trabalho a respeito de harmonização orofacial, só que eu nunca imaginei que eu ia entrar nessa parte. Inclusive, não foi o meu primeiro, né, a primeira coisa que eu fiz quando eu formei. Eu trabalhei no PSF, eu tego antes de ter consultório e tudo mais. E aí lá eu pude ter mais certeza ainda, porque o que eu fazia? Eu trazia os pacientes, né, do PSF para o consultório. Então, eu não tinha ainda o meu consultório, eu alugava o consultório e eu só atendia na hora que dava mesmo, né? Tipo, a hora que o dentista que eu alugava o consultório não estava atendendo, então tinha vezes que eu ficava no consultório até 10 horas, 11 horas, meia-noite, até a hora que dava, porque eu só poderia atender na hora que aquele dentista, né, da época que eu aluguei não estava. Então, eu saí do PSF 4 horas da tarde. E aí, quando dava, eu ia atender os meus pacientes. Então, eu trazia muito paciente do PSF para o consultório. Ainda tenho alguns que eu atendo até hoje. E o que me chamava mais atenção é que eu queria buscar sempre aquele que precisava restaurar um sorriso, eu precisava ver a autoestima daquela pessoa, sabe? Isso me fazia bem. Então, eu comecei assim, e aí depois, no impulso, assim, vou abrir meu consultório, foi de última hora. Meu marido ficava assim: Lorena, calma, espera mais um pouquinho. Eu falei assim: não, vou abrir, porque já tava uma coisa assim que não dava mais para ficar, né, até tarde, só atendendo na hora que a outra pessoa podia, né, me ceder o consultório. E aí eu resolvi, assim, tudo assim, sem planejar, sem nada, na cara e na coragem mesmo. A minha mãe, inclusive, nem pôde me ajudar na época. Meu pai tinha falecido também, não falei essa parte. Então, eu pensei por várias vezes em parar a faculdade, por questão financeira mesmo, que era mais difícil, né, para minha mãe pagar sozinha, era muito caro. E aí, quando eu resolvi montar a consultório, foi assim, na cara e na coragem. E abri, foi aqui, inclusive, onde a gente está gravando hoje. Vim olhar a sala, gostei, falei, estão aqui mesmo, vou montar. E eu tenho uma prima arquiteta e ela fez o projeto, e a gente trocou na época por procedimentos, sabe? Eu fiz uns procedimentos nela, e aí ela fez o projeto para mim, e a gente trocou. E aí foi dando tudo certo, graças a Deus, eu fui tendo cada vez mais paciente. O PSF eu falo que foi a porta de entrada para mim aqui em Abaeté, porque foi aí que eu comecei a conhecer as pessoas, né? As pessoas a me conhecerem também. E fui ficando aqui, fiquei durante 3 anos. E fui vendo que a minha vontade mesmo era estética. Como a harmonização já estava uma coisa mais assim, já estava num auge e tal, falei assim, gente, vou fazer um curso para ver se eu vou gostar. Comecei com o curso, fiz um curso de Botox, depois fiz um curso de preenchimento, depois fiz um curso de cirurgias em harmonização facial.
E fui indo. Fiz curso de lip lifting, fiz curso de bichectomia, lipo de papada, porque a cirurgia também eu sempre amei, sempre gostei. E aí, não satisfeita com os cursos, eu falei assim: ah, acho que tá muito receita de bolo, eu fiquei meio perdida, eu achava que a mesma quantidade que eu colocava em uma pessoa eu tinha que colocar na outra. Eu não tinha muita direção, porque o curso era 3 dias só, né? Era o final de semana, às vezes começava quinta, terminava sábado, ou era só 2 dias, sexta e sábado. Então me deixou um vazio, assim, os cursos inicialmente. Então aí eu falei assim, não, eu vou fazer especialização. É isso mesmo que eu gosto, porque aí eu já comecei a atender, já comecei a divulgar, nunca fiz vídeo na vida e comecei a ter coragem de fazer vídeo. Hoje eu acho até mais fácil, né? A gente se solta mais. E aí comecei a divulgar e foi aparecendo pacientes. Inclusive eu tenho pacientes desde quando eu comecei, então desde 2020, então tem 4 anos. Então desde 2020 que eu comecei a fazer curso e já fui tendo, né, pacientes, e esses pacientes, a maioria continuam comigo. E aí resolvi fazer especialização, por essa questão de ter ficado um pouco vago, por pouco tempo ter feito o curso, né? E aí fiz a especialização, e a especialização foi 2 anos, durante 2 anos, especialização em harmonização mesmo. Para me tornar especialista, para eu entender realmente aquilo que eu estava fazendo e o que eu queria entregar para o paciente, e como que eu ia chegar no resultado que ele estava buscando. Então, eu falo que foi assim, tudo. Acho que é muito importante a gente não só fazer curso, mas a gente especializar, sabe? Eu tinha muita dúvida, eu tinha muita coisa assim que eu achava que, como eu falei, era receita de bolo e não era. E aí a especialização pôde me clarear, me clareou muita coisa. E estudar a gente nunca para, né? A gente tem que estudar para sempre. Então, até hoje eu faço curso, até hoje eu atualizo, todo dia muda muita coisa. Esses dias mesmo eu estava em Juiz de Fora, fiz um curso lá. E a parte que eu mais gosto, assim, da harmonização é gerenciar o envelhecimento. Porque envelhecer a gente vai, né, Gustavo? Não tem jeito. Então, envelhecer bem, né? Envelhecer de forma com que a gente envelheça saudável, a aparência também, que tem autoestima. E eu procuro sempre devolver isso para o meu paciente, né? Devolver, não para ele voltar aos 20 anos de idade, mas para ele, né, envelhecer com a pele bonita, envelhecer, né, saudável, que eu digo que saúde também é aparência, quando você se olha no espelho, você se sente bem. Então, isso também é saúde. E aí, é isso a parte que eu mais gosto, assim, da harmonização. Faço também preenchimentos, preenchimento labial, preenchimento de malar, mandíbula, rinomodelação, faço tudo. Bichectomia, lipo de papada. Só que a gente tem que entender o que também aquela pessoa está buscando. Não é eu falar assim, ah, olha, você tem que fazer isso. Às vezes não sou eu que tenho que mostrar para a pessoa o que ela tem que fazer. Às vezes ela que tem que me falar, olha, Lorena, estou incomodada. Eu tenho muito paciente assim. Ó, Lorena, eu tô sentindo que a minha pele está derretendo. Então, tô sentindo que tá caindo tudo. E aí, para que parte que eu vou? Aí, junto com ela, eu começo a traçar. É muito importante também falar de valores, né? Eu tenho que ver qual valor que aquela pessoa pode investir, porque nem sempre o que eu vou oferecer, ela às vezes pode fazer tudo o que eu oferecer. Então, dentro disso, a gente traça, né, o que for melhor e começa a fazer os procedimentos. E no caso de preenchimentos e tudo mais, eu gosto muito para refinamento, né? Para melhorar, tipo, uma linhazinha, uma ruga estática que está ali marcada, tipo bigode chinês. Então, eu não sou daquelas que coloca 12 ml de ácido hialurônico. Eu prefiro um bioestimulador para você tratar de dentro para fora, para você melhorar aquela densidade da derme. Depois a gente vir com ácido hialurônico somente para refinar, para trazer de volta aquele volume que foi perdido com o passar do tempo, que a gente perde cerca de 1% de colágeno ao ano. Então, se a gente for parar para pensar uma pessoa que tem 60 anos, por exemplo, ela já vem perdendo muito. Então, se eu devolvo para ela só volume perdido, ela vai continuar tendo perda de colágeno. Então, o ácido hialurônico, o que que ele vai fazer? Ele vai repor o volume, mas ele não vai tratar. Então, a gente começa gerenciando, que é a parte de gerenciar o envelhecimento, tratar a flacidez, para depois a gente vir refinando mesmo com o ácido hialurônico. E gosto dele puro, né, assim, de início,
quando é para devolver a autoestima, um preenchimento labial, um preenchimento de olheiras, um preenchimento de mandíbula. Lembrando que às vezes é necessário a pessoa abrir mão e fazer uma limpa de papada. Eu tenho muito paciente também que reclama da gordurinha aqui abaixo do queixo e fala que já fez de tudo e não resolve nada, que já emagreceu e continua. Então, é importante o esvaziamento inicial da face também, para depois a gente conseguir fazer um bioestimulador, para firmar aquela derme, a gente conseguir fazer um preenchimento, para dar volume aonde tem necessidade, às vezes no queixo, às vezes na mandíbula, para fazer o contorno novamente, porque como perde colágeno, a gente perde contorno. E aí isso vai refletindo, né, cada vez mais em flacidez. Então é isso. É a parte que eu, né, gosto muito de tratar, é o gerenciamento do envelhecimento mesmo, para a gente envelhecer bem. Eu, desculpa, se eu falar uma coisa errada, você me corrige, viu? Ah, Eu tô aqui eu aproveito esses momentos de podcast para aprender um pouquinho sobre a área de cada um dos agraciados, né? A harmonização facial, por assim dizer, a grosso modo, ela é a junção de vários procedimentos, sim, né? Por assim com dizer. certeza. E todos esses que você citou, então, preenchimento labial, líquido de papada, por exemplo, tudo isso entraria dentro da harmonização facial, Sim, né? com certeza. Dentro de um conjunto de Sim, operações, não sei se eu posso falar isso. assim, né? Uma coisa que você falou me chamou a atenção e eu queria te perguntar, que é uma impressão que eu tenho, é sobre o que você falou assim, você está sempre tá se atualizando, porque vão aparecendo novos procedimentos, novas tendências, a demanda dos seus clientes às vezes vão mudando, né? Clientes ou pacientes, Assim, dos seus pacientes. E eu queria te perguntar assim, você está desde 2020, né? Trabalhando com harmonização facial, certo? sim, O... Você sentiu que a demanda das pessoas mudou? Porque, assim, o que eu sinto, eu sou, assim, leigo, né? eu falo assim, eu não sou profissional na área, Sim. como eu também nunca fiz nenhum procedimento. É, a impressão que eu tenho é que hoje as pessoas procuram mais procedimentos que vão deixá-las com um aspecto mais natural do que era alguns anos atrás, Nossa, né? muito mais. Já chega assim, Lorena, não quero ficar cheia. Eu tenho muito paciente, inclusive, que fica assim, Lorena, que eu indico, chega a hora de indicar o ácido hialurônico, e eu tenho muitos pacientes que têm preconceito com ácido hialurônico. Aconteceu esses dias. E ela é minha paciente de anos, tá comigo desde o início. E eu tô ali tratando a pele dela sempre com bioestimulador. Mas eu sempre falei da importância do refinamento com ácido. E aí ela já chegou pra mim assim, falei assim, olha, agora chegou a hora da gente refinar, sua pele já tá boa. Inclusive, vou até postar o antes e depois dessa paciente também, que o resultado dela ficou sensacional. Então agora a gente chegou na parte de precisar devolver volume perdido, preenchendo com ácido hialurônico. E ela já chegou assim, mas eu não quero de jeito nenhum, não, Lorena, deixa eu pensar mais um pouquinho porque eu quero ficar mais natural, eu não quero que fica me inflando, eu não quero encher, e o que eu tô vendo hoje é isso, tá todo mundo com o mesmo rosto. Aí eu fui explicando para ela, falei assim, não é assim, olha, desde quando a gente tá fazendo bioestimulador, a gente já chegou no resultado ok da sua pele, né, da densidade que eu precisava. Olha como melhorou o seu antes, desde quando você começou, aí eu mostrar a foto para ela. E olha como tá agora. Então, olha, o tanto que a gente já melhorou de lá até aqui. Então, agora a gente só vai devolver volume perdido. Mas eu tenho muitas pacientes mesmo que são totalmente contra o preenchimento. Ao mesmo tempo que eu tenho algumas também que quer chegar e colocar 4 ml no lábio, 10 ml na mandíbula, né, para contornar, ou às vezes paciente homem, para deixar o rosto mais masculinizado mesmo. Tenho esses pacientes. E aí é um conjunto de coisas assim, Gustavo. Olha, você quer esse resultado por quê? Você tem um casamento para ir, você vai casar, ou vai fazer uma data importante, você precisa desse resultado agora. Se ele me falar que sim, aí sim, eu acho que, né, junto com ele eu consigo dar o resultado que ele precisa mais rápido, porque o ácido hialurônico, ele dá aquele resultado na hora. Então, se eu preciso fazer um preenchimento de mandíbula ou aumento, para disfarçar um pouquinho a papada, por Mas sim, exemplo, eu não botox. não. Não, O botox, ele paralisa a musculatura, são as ruguinhas de expressão. As rugas de expressão e as rugas estáticas são diferentes, né? A de expressão é quando a gente faz movimento e a estática é quando já tem aquela linha marcada, ou às vezes a pessoa tem aqueles pezinhos de galinha, entre aspas, né? Que todo mundo fala, marcado. Então aí já é a ruga estática, que às vezes a gente não consegue tratar com botox.
Então, o botox ele serve somente para paralisar a musculatura, para deixar aquele músculo ali paralisado, para não ficar em movimento e marcar mais e causar uma ruga estática. Por isso que ele é preventivo. Quanto antes a gente fizer, evita com que marque, sabe? Para corrigir. Isso, aquela linha que já está marcada, volumizar, porque a gente perde, né? Os coxinhos de gordura, nossa, eles vão se deslocando. Então, ele sai dessa região de olheira, ele vem para o bigode chinês, e o que que acontece? Olheira vai ficando profunda, bigode chinês vai ficando cada vez mais profundo, porque eles se deslocam, sabe? E aí, para a gente devolver volume ou tratar aquela linha que está marcada, né, ruga estática, a gente entra com o ácido hialurônico para corrigir aquela linha que já foi marcada, ou para devolver volume perdido quando é no caso de olheira. A pessoa tem olheira muito profunda. Eu até gosto de associar o bioestimulador com ácido hialurônico, que ao mesmo tempo que a gente está tratando a derme, a gente está também volumizando aquilo que foi perdido, entendeu? Mas eu gosto disso porque o bioestimulador ele traz um resultado muito maior, muito mais duradouro. O ácido hialurônico, infelizmente, ele dura muito pouco. E só com ele eu não consigo tratar uma pele. Eu preciso do colágeno, preciso provocar uma reação inflamatória ali naquela derme para que ela possa, né, ter uma espessura cada vez maior. E aí, se necessário, que nem sempre é, eu vou lá e coloco o ácido hialurônico só para refinar, ou seja, só para melhorar aquilo ali um pouquinho mais rápido para eu dar o resultado de verdade para a pessoa. Eu queria assim, agradecer a sua presença aqui no Pode Passa, a gente nem vê, né? É, Mas boa, né? porra, eu tô. Parece que eu cheguei aqui agora. Fica o convite, Lorena, para se algum dia você estiver passando por Arcos, alguma coisa assim, fala comigo, sei lá, no estúdio nosso, pra gente fazer um podcast Sim, lá. Porque eu brinco assim, quando eu venho nas cidades, eu tenho uma bateria de podcasts para fazer todos em um único dia. Né? sim. Lá em Arcos, como o espaço é meu, eu gravo um só por dia. Só que o aluno convidado também. Se Ai, você chegar lá, fica vai o dar, dia inteiro. vai E dar eu uma hora amo de conversar. podcast, se a conversa estiver boa, eu ofereço, Lorena, você tá tranquilo? Tá. Se você falar que E tá, vai, já né? era. Aí eu vou. Porque lá é até bom, assim, porque eu tenho uma parceria com o Telecerveja lá, e a geladeira nossa é cheia de tudo. Então, assim, Tem quem bebe cerveja, se a pessoa toma, tem cerveja. Quem bebe refrigerante, vai sim, tem para todo tudo. gosto. Pra ficar, o pessoal ficar à vontade mesmo, sabe? É, Vai tudo ficar certo. na conversa, Sim. né? Então, assim, eu queria agradecer a sua presença, pelo esforço, seu tempo para estar vindo aqui hoje conversar com a gente. Te dar os parabéns, né, por você estar aqui no Obrigada. jornal. E deixar o convite também, se estiver passando por lá, para a Claro, gente dar continuidade na conversa lá. pode deixar. Eu queria agradecer também a Brena Santos, que cedeu o espaço para a gente estar realizando os podcasts aqui hoje. E agradecer a cada um de vocês que assistiram ao vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e compartilhar esse vídeo para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da história e do trabalho da Lorena. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.